E agora nós vamos abordar esse tema com o Dr. Luciano Cataniuk, especialista em direito criminal, para a gente entender um pouquinho sobre a situação envolvendo o Daniel Alves, preso lá na Espanha. A Justiça da Espanha costuma ser severa em casos assim, e vamos entender um pouquinho melhor e fazer uma relação com a legislação brasileira. Aqui no Brasil, o tratamento seria diferente? Doutor Luciano, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN, bom dia, Roberto Benjamin. É sempre um prazer estar aqui na rádio, podendo esclarecer e trazer informações relevantes, às vezes de curiosidade e às vezes até como essas, de interesse público aí, para que a gente possa entender a legislação criminal, né? E a gente começa com uma pergunta do Luiz Carlos, que mandou faz aí uns 15, 20 minutos. Eu disse que o senhor estaria aqui para conversar conosco, ele já encaminhou aqui uma observação, lembrando que o ouvinte pode participar no WhatsApp 991 37 7533. Eu quero lembrar que foi preso desde sexta-feira em uma penitenciária a 40 km de Barcelona. Daniel Alves aguarda julgamento pela acusação de agressão sexual e, tradicionalmente, a justiça espanhola é especialmente rígida em casos desse tipo. A pergunta aqui do Luiz Carlos é a seguinte: qual a gravidade, doutor, dessa situação? Trata-se de uma prisão preventiva sem direito à fiança. Qual é a gravidade? Bom, a legislação espanhola é diferente da legislação brasileira, né? A prisão preventiva na legislação brasileira, do artigo 312, dá por 4 circunstâncias, né? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. Lá, de imediato, só que não tem prazo na legislação brasileira. O prazo ele é renovado a cada 90 dias pelo juízo, que a gente fala com o juízo que está no processo, cuidando do processo, a cada 90 dias, isso instituído agora, e ela não tem prazo. Lá, a prisão preventiva, de imediato, ela já tem uma duração mínima de 2 anos, se caso ele não conseguir reverter isso no tribunal através do habeas corpus. Da mesma forma como nós temos algumas garantias constitucionais aqui, também na Espanha existem garantias constitucionais relacionadas ao habeas corpus, de buscar flexibilizar e quebrar, inclusive, essa prisão preventiva. Mas uma das coisas que justificaram essa decretação da prisão dele também é para que ele não saísse do país. Nós tivemos casos recentes de outro jogador, por exemplo, o Robinho na Itália, né, também foi condenado, e ele saiu do país e o Brasil não extradita, né, brasileiros natos para outros países responderem o processo. Então esse é um detalhe relevante pelo interesse dessa questão da importância, inclusive, da decretação e o impacto que isso dá, né, o Zé Roberto, no próprio processo. É um sujeito conhecido mundialmente, em razão, inclusive, de ter participado da última Copa do Mundo pelo Brasil e ter jogado em Barcelona, né? Durante quase uma década ali. Então, esse impacto que dá e repercussão também traz da questão no próprio Brasil. Os crimes sexuais do Brasil também são punidos de forma extremamente rigorosa. Na Espanha é de 4 a 12 anos crimes dessa natureza. No Brasil são de 6 a 10 anos. A pena final ela é maior na Espanha. Tem ouvinte aqui querendo saber. Bom, ele vai ser julgado na Catalunha, não é? Exato. Na corte catalã. Agora, pode se apresentar aí. Habeas corpus, cabe aí? Cabe, habeas corpus, cabe ainda. Ele tem um problema que a gente estava até discutindo fora do ar, é que a versão, quando ela altera no meio do procedimento, no meio do processo, ou no meio de uma situação como essa, de tamanha gravidade, ele deu uma versão inicial que não conhecia, não sabia quem era, e depois foi confrontado com aquilo que foi aparecendo. E aí a situação fica mais complicada. Porque, na realidade, fortalece ainda mais a versão da própria vítima. Todo crime sexual, as pessoas que estão nos ouvindo, os ouvintes da Rádio CBN, ele não acontece em público, ele acontece muitas vezes em 4 paredes e no escuro. No escuro que eu falo assim, na escuridão, não é uma coisa exposta, né? Como um furto, como um roubo, por exemplo, né? Ele acontece extremamente nos bastidores. E aí a palavra da vítima tem uma força muito grande. No Brasil também é a mesma coisa. Só que no Brasil a gente fala, quando a prática do estupro é a prática de qualquer ato libidinoso, né? E na Espanha tem um agravante, a questão do consentimento, que ele é detalhado, a lei detalha. O que seria o consentimento? O que a vítima teria que fazer? Não, mas ela aqui no Brasil tenta se trazer uma defesa. Não, mas ela deu a entender. Na Espanha, a legislação fala, não, o consentimento tem que ser assim, assim e assim. Se não for assim, é crime. Então é mais complicado ainda, o que agrava ainda mais a situação dela, porque a vítima vem, traz a informação, de imediato aquele que é acusado nega tudo e depois aparecem situações que comprovam que a vítima estava falando a verdade. E aí cai por terra a versão inicial dele, que agora começa a ser questionada se realmente a vítima consentiu ou não. E pelo que o senhor observou aí, mesmo à distância,
Foi forçada a barra ou não? Nossa, eu fico pensando assim, né? Tudo eu vi a chamada que você fez aqui, realmente, aquela questão que afeta a questão da credibilidade moral dele, né? Ele tinha uma esposa, a sogra, que é a mãe da esposa, falece e ele está na Espanha. Aí a esposa descobre, provavelmente pelas mídias e por tudo que aconteceu, que o marido foi preso, acusado de ter abusado sexualmente de uma mulher dando uma boate no banheiro. Então você vê que a situação 10 dias depois da morte da mãe, então, ela disse, perdi 2 pessoas. Então você começa a ver que essa situação isso vai respingar, sim, na questão do próprio processo propriamente dito, né? Da atitude, da conduta moral dele. Isso vai ser colocado em xeque ali. Situação delicada, Daniel. O Aldinei, é isso, né? Faz aqui uma pergunta. Pelo fato de ele ser brasileiro, ele pode cumprir a pena aqui no Brasil ou tem que cumprir a pena lá, caso seja condenado? Estabeleça lá 10 anos, 8 anos, enfim, ele pode cumprir a pena aqui ou não? Não existe nenhum interesse da justiça brasileira, por exemplo, de pedir para ele vir para cá, né? Essa diferença é importante dizer, porque se houvesse alguma situação, propriamente dizendo, de envolvimento aqui, Brasil e Itália, né? E Espanha, né? Nesse caso é um crime praticado na Espanha, que está sujeito às legislações espanholas e também à punição espanhola para o devido cumprimento. Pode ser que depois de uma condenação, né, isso que ele fez uma pergunta interessante, haja ali um pedido para que ele seja trazido para o Brasil e cumpra a pena no Brasil, desde que a pena seja aplicada dentro daquilo que a legislação brasileira comporte também, né? Vamos lá, se fosse pena de morte, por exemplo, né? Eu poderia pedir o brasileiro ser extraditado para cá para que seja mudada a prisão, por exemplo, máxima de 30 anos. Então essas coisas são discutidas caso a caso. Nesse caso específico de violência sexual, esse crime específico lá, não haveria motivo para que o Brasil pedisse ou até mesmo que ele possa cumprir no Brasil. É diferente, né? Não tem nenhum vínculo com nenhuma situação no Brasil, no território brasileiro, mesmo ele sendo brasileiro nato. A Mirtes, ouvinte de Toledo, obrigado Mirtes, interagindo aqui conosco, ela também tem uma pergunta, ela diz o seguinte, lá na Espanha também tem redução de pena, caso ele pegue 12 anos, ele pode sair com 4, 5, como acontece aqui no Brasil, até menos? A legislação, especificamente da execução da pena na Espanha, nós temos uma lei de execuções penais, a pergunta dela é interessante, que é a mais moderna do Brasil. Mais moderna do mundo, uma das mais modernas. Só que ela é bonita no papel, mas a aplicabilidade dela não é aquilo, né? A lei de execuções penais, ela faz com que aquela pessoa que é presa e condenada, ela venha sendo adequadamente progredindo de um regime mais gravoso para um menos gravoso, para ela ser reintegrada à sociedade. A intenção da pena, ela é punir e ao mesmo tempo ressocializar. Isso é o que a lei diz. Agora, a nossa realidade hoje é totalmente diversa. Os presídios são realmente uns depósitos de pessoas, né, que ficam empilhadas lá, que não ressocializa, que não muda nada. Pelo contrário, é uma fábrica de ódio. Essa é a nossa realidade. Algumas medidas são extremamente inovadoras no Brasil, como medidas que substitui a prisão, mas mais tomadas, não por causa da lei, mas porque a gente não consegue resolver o problema carcerário. Especificamente na Espanha, né, respondendo a Mir, eu não sei como que funciona essa progressão de regime, mas todas as legislações internacionais, boa parte delas, permite que o preso possa ganhar liberdade condicional após cumprir um determinado tempo de pena. Eu só não sei especificamente nessa situação. No Brasil, né, e aí a gente trazendo para a nossa legislação, o crime sexual ele ainda tem um agravante, Roberto. Ele é considerado crime hediondo. E aí ele tem uma especificidade na questão de cumprimento de pena mais gravosa que em razão da espécie estar dentro dos crimes hediondos. Então demora mais tempo, né? 40%, 50% de cumprimento de pena para poder progredir com um regime menos gravoso. Sônia, ouvinte aqui da CBN, é de Cascavel. Sônia diz que está sempre ligadinha na CBN, obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Ela diz o seguinte, a vítima, ela fala aqui da moça de 23 anos, ela abriu mão de receber indenização. Isso altera alguma coisa ou não? Ela que pede se quer ou não indenização e não, como é que ela fala aqui?
Ou é a justiça que determina que ela será indenizada? Ela pode abrir mão, é isso, né, doutor? Nós temos que entender que nesse exato momento aqui nós estamos falando de processamento criminal, né? Nada impede dela buscar uma reparação, essa numa outra esfera, e a própria justiça também detalhar o tamanho do estrago que foi feito. Talvez a estratégia ali da própria moça é falar assim, eu não denunciei ele porque eu quero tirar uma vantagem econômica. E aí isso reforça ainda mais. Eu denunciei ele porque ele passou do limite. Eu disse não... e ele forçou uma situação que eu não queria. Mas pode ser uma estratégia dela também? Pode ser uma estratégia ou pode ser uma verdade, né? Uma verdade do quê? De validar que a minha denúncia foi feita decorrência da violência que eu sofri, não para tirar uma vantagem do sujeito porque ele é famoso, porque ele é rico. Então essa situação ela é importante a gente trazer, inclusive debater isso, porque nada impede que depois que passar o processo criminal e se ele for condenado, né, ele tem todo o devido processo legal, ele vai poder apresentar a sua defesa, trazer argumento, trazer testemunhas e produzir prova para validar a tese dele de que foi consentido, por exemplo. E tentar dizer e explicar e justificar, que acho que vai ser por que ele mentiu inicialmente quando foi confrontado se isso tinha realmente acontecido. E ele vai ter que explicar por quê. Ele pode dizer, né, eu já fazendo aqui no papel, ele pode dizer que no momento inicial ele negou porque ele era casado e ele não queria que a mulher descobrisse, alguma coisa nesse sentido, para poder desviar o dolo, né? Eu faltei com a verdade porque eu realmente tinha feito. Não, eu faltei com a verdade porque eu tinha uma outra situação, não porque eu tinha feito algo forçado, mas é que eu não queria que a minha esposa que estava no Brasil descobrisse. É mais ou menos assim. Tô dando uma ideia aqui, né? Pode ser isso, conjecturando aqui, né? Nós precisamos encerrar já, produção. Vamos colocar rapidamente. O José Carlos diz aqui, uma curiosidade que eu tenho. A indenização, se tivesse que reparar o dano, seria quanto? É difícil, doutor? É mensurado. Não, então, a gente tem que saber o seguinte, toda e qualquer indenização, ela é fixada olhando para a parte vítima, na vítima, para que ela não enriqueça, porque nenhum interesse, não é para enriquecer, é para reparar um dano, e também levando para a parte de quem porventura vai ser o condenado ali, a situação, porque uma coisa é você pegar e querer uma indenização do sujeito que ganha R$5.000 por mês, uma indenização de 500 mil, por exemplo. E você, uma coisa não acaba, como o Daniel Alves, que é uma figura, que é uma pessoa reconhecidamente, que ganha muito bem como jogador de futebol, que ganha lá, por exemplo, R$500 mil por mês. Também não adianta falar que ele vai ser condenado a uma indenização de 50 mil, que para ele não vai fazer nenhuma diferença. Que a indenização, ela também tem um critério punitivo, né? Para a pessoa entender também essa punição. Seria de milhões. Mas também não pode enriquecer a outra parte. Então esse equilíbrio é feito pela própria justiça. Na Espanha, especificamente, a gente tem uma diferença do Brasil em relação a isso, ao quanto que pode ser fixado. No Brasil, a gente tem aqui indenizações, por exemplo, caso morte. Vamos dar um exemplo aqui. Quando morre, R$300 mil é mais ou menos uma média. Né? Quando a pessoa morre, a família entra com a indenização. Estou dando um exemplo. O do moral é quem é a pessoa que está sendo afetada. Por exemplo, um Roberto Benjamin da Rádio CBN, se tiver a moral afetada, é diferente do seu João, que porventura lá trabalha lá numa situação que não tem tanta visibilidade. Portanto, o estrago que vai fazer na vida do Zé Roberto é muito maior do que o João. E se tratando, por exemplo, de violência, qual é o estrago psicológico que isso ocasionou na vítima? Ela vai ter que também trazer laudos e dizer o quanto isso prejudicou a sua vida diária. E ela, um ouvinte aqui reforça, a justiça não determina, então, um pagamento de indenização. Se ela disser não quero, não recebe, ponto. Em alguns casos, por exemplo, da esfera criminal, como parte da própria, quando o Ministério Público, aqui no Brasil, né, eu estou falando aqui, ele pede a reparação do dano. Então, isso é fixado pelo juiz criminal, o que não impede que o juiz civil fixe um valor maior e aí abata aquele valor pago no criminal do valor que ganhou. Por exemplo, fixa lá em R$30 mil na esfera criminal, uma reparação de dano para a vítima, e na esfera civil 300 mil. Depois não impede que abata esses 30 nos 300 mil fixado no cível. E insistindo mesmo, ela não querendo, aí vai para a conta dela. Ela faz uma doação depois. Aí faz o que quiser depois, né? Nós precisamos encerrar. Tem uma pergunta aqui que foge. A Vânia diz o seguinte: o doutor Luciano conhece bem o caso aí e tal, lá do Daniel. Pegaria esse caso, doutor? Eu vou falar que Daniel Alves ligasse lá pro doutor Luciano Cadarucci. Quero que seja meu advogado. Pegaria? Os crimes sexuais são crimes difíceis. É uma questão assim que eu vou falar minha prática profissional, né? Eu sempre, quando o cara, eu quero te contratar, eu primeiro preciso entender o caso, se eu
posso ser seu advogado. É uma questão de postura, né? Até porque eu já advoguei em crimes sexuais quando eu me convenci que estava tendo uma injustiça daquela pessoa que estava sendo acusada. Mas quando eu percebo, e já tive casos assim, eu conto a minha experiência profissional, em que a pessoa me contou uma história, narrou todo o fato, e no decorrer da instrução processual eu fui percebendo que ela tinha mentido para mim e estava me induzindo ao erro de defender ela como se fosse. Tem gente que defende por dinheiro. Qualquer causa, desde que me pague, eu faço. Eu ainda tenho alguns princípios e alguns valores que eu coloco à frente do dinheiro. E um caso é que são crimes sexuais. Já defendi em alguns casos, já tive êxito em vários deles, mas assim, primeiro eu analiso se isso realmente encaixa com aquilo e se eu posso ser seu advogado. É assim que funciona. Pelo menos comigo, né? Doutor Luciano, muito obrigado pela presença, pelas informações.